Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 25. O Senhor nos deu uma palavra, nós falamos sobre isso, nesse ano do favor de Deus, e nós temos falado da força de Deus, da alegria de Deus, e vamos falar da gratidão nesse trimestre, que é o terceiro trimestre do ano. Nós estaremos falando sobre gratidão. A palavra profética que recebemos para esse mês é sermos gratos ao Senhor pelas portas que o Senhor abriu para nós. Então seja grato ao Senhor. E nós precisamos aprender mais e mais sobre gratidão e sobre ser grato. E eu quero hoje falar sobre isso. Quando o espírito de gratidão reina nas nossas casas, nos nossos lares. E eu quero falar sobre a destruição que esse espírito traz sobre as nossas famílias. Nós vamos ler a palavra, e diz assim a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, diz assim: Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache-me-se, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães
2 aldas de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e a pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se à terra, lançou-lhe aos pés e disse-lhe: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tem certo, como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o meu presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vives com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se estivesse na cavidade de uma funda. Há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e a te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me pediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e ela atendi. Amém. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia uma casa, um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ele não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passando uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Nabal, ele era um homem rico, mas a Bíblia diz que ele era um homem insensato, grosso, ingrato, um homem que era difícil de se lidar, porque ele era uma pessoa estúpida. Às vezes nós pensamos que ter riqueza é o suficiente.
para que possamos ter uma casa feliz, para ter uma casa arrumada, e às vezes nos esforçamos muito para isso. Nabal era esse homem que tinha uma casa muito rica, ele tinha muito dinheiro, mas a casa dele era uma casa infeliz. Ele era um homem infeliz, e ele não tinha relacionamento com ninguém, porque o que imperava na casa de Nabal era a ingratidão, a loucura. Loucura no sentido de não compreender a grandeza e o favor de Deus sobre a vida dele. Tem pessoas que estão vivendo assim, com esse espírito de Nabal, de ingratidão, de arrogância, de altivez, de não entender o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso. Nós precisamos nesta noite, eu quero te levar esta noite a compreender isso, a você compreender, você entender qual é o espírito que tem reinado na minha casa. E eu preciso muito que a minha casa, a minha família, seja um lar onde tenhamos um coração agradecido a Deus. Sabe, quando você é ingrato, quando você não tem gratidão no seu coração, insensato, a primeira coisa que esse espírito faz é não reconhecer a bondade de Deus. Sabe, as pessoas vivem, tem famílias que vivem e não sabem o quanto Deus é bom. Não consegue agradecer a Deus pelas coisas que tem, pelas coisas que o Senhor tem permitido, pelas coisas que o Senhor tem dado. Às vezes nós temos uma família e, ao invés de sermos gratos, nós reclamamos muito pelo que falta, e esquecemos de agradecer pelo que temos. E às vezes, quando temos, não reconhecemos que foi Deus que nos deu. Sabe, a gente tem carro, tem comida para comer, e a gente não consegue dizer, Deus, obrigado. Às vezes, nem fazer, sabe, aquela oração pequena da manhã, dizer, Deus, obrigado por esse café, e meio-dia dizer, Deus, obrigado por esse almoço, e de noite dizer assim, Deus, obrigado por essa janta. Nem essa oração tem pessoas que fazem, tem família que faz. Não conseguem reconhecer o quanto Deus é bom. Sabe, quando a gente começa a ter falta de pequenas coisas, e aí a gente começa a entender como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso. Eu me lembro que uma vez eu fui a um centro de reabilitação, e eu fiquei muito impactado com aquilo, de ver pessoas que não conseguiam pegar uma xícara, não conseguiam pegar um garfo. Eles estavam debilitados dos músculos, dos ossos, e algo que era tão simples para qualquer outro ser humano, para eles era um grande esforço, uma grande dificuldade. E eu me lembro que nesse dia a fisioterapeuta estava fazendo uma festa para um paciente, porque ele conseguiu levar a colher até a boca, e ela estava tal, aquela festa toda, batendo palma. Era algo muito simples, e a gente não consegue, nessas pequenas coisas, dizer, Deus, obrigado, nem nas grandes coisas. Sabe, Nabal, ele retrata isso. Ele retrata, é o retrato da ingratidão das nossas vidas, das nossas famílias, de não reconhecer que existe um Deus que faz com que o sol nasça todos os dias, que tenhamos água para beber, que tenhamos roupa para vestir,
ainda que não seja as melhores roupas, ainda que não sejam os melhores sapatos, mas temos. Louvado seja Deus por isso. Eu me lembro que uma vez uma irmã, ela me pediu para orar, dizendo: apóstolo, ora para que Deus me dê um carro. Eu disse: eu vou orar por isso. E nós oramos para que Deus desse um carro a ela. E Deus deu a ela um carro. E ela ficou muito feliz porque ganhou o carro. Uma semana depois eu a encontrei e ela disse: não estou muito feliz com esse carro, não tem ar-condicionado, um calor terrível. Eu disse: meu Deus, só passou uma semana e ela já esqueceu do que Deus fez. Ela não tinha carro nenhum, ela andava empendurada no ônibus e ela não foi capaz de agradecer. Ainda que o carro estivesse quente, abre a janela, faz qualquer coisa, mas não seja ingrata. Eu lembro que meu primeiro carro também não tinha ar-condicionado, então as minhas camisas, ela andava com aquela faixa aqui do cinto, ficava marcada. Aí, quando eu usava a camisa branca, saía do carro com a machado. Mas eu nunca disse: Deus, eu dava graças a Deus, porque eu lembrei dos muitos anos que eu andava sem carro, e ter uma camisa manchada pelo cinto de segurança de um carro. Uau, como eu cresci, como eu evoluí. Tem famílias que não conseguem reconhecer a bondade de Deus. Nabal era esse homem que ele achava que tudo o que ele tinha foi por causa da sabedoria dele, foi por causa do esforço dele. Era porque ele sabia administrar, é porque ele sabia mandar, é porque ele sabia fazer. E por isso ele não precisava de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Ele achava que podia tocar a vida dele, independente de tudo. É terrível quando esse espírito toma conta das nossas casas, toma conta das nossas famílias. Porque nós vamos crescendo sem Deus, vamos crescendo sem esperança, vamos crescendo sem o temor do Senhor. Eu me lembro que minha mãe dizia assim: dê graças a Deus. Quando a gente começava a reclamar das coisas, ela dizia: dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque você tem isso. Dê graças a Deus porque só tem isso. Dê graças a Deus. A Bíblia diz: em tudo sei grato. A Bíblia manda a gente ser grato em todas as coisas. Não ser reclamão, mas ser grato. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por estas coisas, obrigado. Nabal é a representação desse espírito de um homem que não tinha o coração grato. O espírito de Nabal é um espírito que despreza as pessoas. Nabal, ele não só desprezava a Deus, o que era sagrado, o que era santo, embora ele viesse de uma raiz muito gloriosa, que era a raiz de Caleb. Caleb era um homem profundamente grato a Deus, um homem profundamente confiante em Deus. Mas Nabal, ele apesar de vir dessa fonte, dessa raiz, ele não aprende a agradecer a Deus, e ele despreza pessoas. Sabe, o espírito de Nabal, ele faz com que a gente despreze pessoas. Quando Davi manda recado para ele, ele diz assim: quem é Davi? Todo mundo sabia quem era Davi. Todo Israel sabia quem era Davi. A Bíblia diz que os homens de Davi ficaram durante todo o tempo ali com os pastores de Nabal, protegendo, ajudando, orientando, fazendo com que as ovelhas deles se multiplicassem, dormissem bem, comessem bem, e que ninguém, nada, nenhum ladrão, nenhum mercenário, nenhum lobo, nada encostou, nem naqueles homens, nem nas ovelhas. Mas ele diz: quem é Davi? Tem pessoas assim, tem pessoas que você ajuda, que você estende a mão, mas ela não tem esse coração grato de dizer: poxa, obrigado, nem dizer obrigado pelo que você fez na minha vida, obrigado porque você me ajudou a passar por esse pedaço.
Sabe, agora está surgindo uma corrente aí dizendo que você não precisa ter coração agradecido, que você não deve nada a ninguém, que o que fizeram por você, fizeram porque quis. Que ideia! A Bíblia diz que devemos ser gratos pela bondade do outro, pelo favor do outro. Sabe, você não precisa ser escravo da pessoa porque ela te fez algo de bom. Mas tenha um coração grato. Reconheça. Olha para trás e diga obrigado. Porque você, no meu momento de dor, no meu momento difícil, você me estendeu as mãos. Sabe, eu acho lindo aqui, triste na verdade, porque aquele homem, ele teve o melhor momento da vida dele. As ovelhas dele nunca produziram tanto, nunca deram tanto lucro a ele como naquele tempo, porque Davi era um pastor experiente, e além de tudo ele tinha homens de guarda. Então ele não só ajudou aqueles homens a fazer com que as ovelhas reproduzissem e fossem bem tratadas, como também ele guardou aqueles homens. Mas Nabal não tem o coração para dizer assim, obrigado porque você fez isso por mim. Ele diz, quem é Davi? Existem tantos servos aí que fogem, e aí ele rebaixa Davi a condição de escravo. Nem sei quem é você, nem te conheço, nem sei qual é o seu nome. Tem pessoas assim, né? E você vai ajudar, infelizmente, e que elas nunca vão dizer obrigado. E o pior é quando você é assim. Se você é assim, então eu quero te dizer, mude. Tenha um coração agradecido. Agradeça as pessoas pelas pequenas coisas. Ontem eu estava com meu irmão e nós estávamos ajeitando lá uma encanação, uma pia, um negócio muito, muito doido. E nós fomos lá em uma loja de um casal de senhores, e fomos comprar algumas peças. E meu irmão chegou para esse casal e disse, eu quero agradecer a vocês, porque vocês atendem a gente com muita delicadeza, com muito cuidado. E todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito bem tratado por vocês. E a mulher começou a chorar, e ela disse, poxa, moço, ninguém nunca agradeceu a gente por a gente atender bem. Sempre criticaram a gente quando falta alguma coisa, quando a gente erra, mas agradecer, ninguém nunca agradeceu. E aí aquela mulher serviu a gente com mais agilidade, serviu a meu irmão com mais presteza do que ela servia antes. A gente precisava de um pedaço de um tubo, e geralmente ninguém vende pedaço de tubo. Ela disse, espera aí que eu vou buscar ali para vocês, e pegou o pedaço do tubo e trouxe, e ela ficou muito, muito feliz. Qual foi a última vez que você agradeceu a alguém por algo que fez por você? Você é grato às pessoas? A sua família é grata? Sabe, você tem cultivado esse espírito dentro da sua casa? Qual é o espírito que está dentro da sua casa? Você acha que seu pai, sua mãe tem a obrigação de fazer as coisas para você? Você já agradeceu a eles alguma vez? Você já agradeceu a sua esposa alguma vez? Você já agradeceu ao seu marido alguma vez? Eu me lembro que uma vez eu fui almoçar na casa de um irmão, e a esposa dele, ela cozinha muito bem, a comida dela é deliciosa. Mas nesse dia, eu não sei o que aconteceu, ela errou no sal. Tudo estava salgado e ninguém conseguia comer. E aí ficou todo mundo enrolando, né? Assim, quando a gente pega uma comida ruim e você não tem intimidade suficiente para dizer, rapaz, essa comida não está boa, está salgada. E aí ficou todo mundo enrolando e tal. E aí o marido constrangido, né? E ela, come a gente.
E a gente só enrolando e tal. Aí ela disse, vocês não comeram? Minha comida está ruim, não sei o quê. E aí a gente conversava e tal. Aí ela trouxe o suco. E botou o suco. E nós tomamos o suco. Aí o marido tomou o suco. Aí disse, meu bem, esse seu suco está uma delícia. É o suco mais delicioso que eu já tomei na minha vida. Eu achei isso tão glorioso. Porque ele não falou, não reclamou em momento nenhum da comida. Mas quando ela trouxe o suco, ele fez questão em elogiar. Sabe, ele agradeceu a ela, que suco maravilhoso. E na verdade o suco estava uma delícia mesmo. E eu acho que o suco salvou a comida. Você é grato a Deus? Sua família é grata a Deus? Você é grato às pessoas? Aquele homem, ele era desprezou Davi, ele desprezava a esposa. A esposa dele, a Bíblia diz que Abigail quer dizer uma pessoa feliz, agradecida. O nome Abigail quer dizer uma pessoa cheia de graça. E uma mulher que era cheia de graça, ela não conseguia ter um bom relacionamento com o marido, porque ele era um homem estúpido. E ele desprezava essa mulher. Tem tantos homens estúpidos. Eu peço perdão a Deus todos os dias pelo período de minha estupidez. Senhor, me perdoa porque eu era um homem estúpido. É terrível você ser um marido estúpido, ser uma mulher estúpida, que não consegue agradecer a Deus ou a tratar com delicadeza, tratar com amor a pessoa que está do seu lado. Todos os dias você dorme com ela, acorda com ela, você dorme com ele, acorda com ele. Tentar mudar o olhar, enxergar a bondade. Mas esse homem, quando o espírito de loucura entra nas nossas vidas, quando esse espírito de ingratidão entra nas nossas casas, a gente não consegue ser grato às pessoas que estão mais próximas da gente. E ao invés de construir amor, a gente destrói o amor. Vai destruindo, ao longo dos anos, vai destruindo, por causa da ingratidão. Sabe, Abigail disse a Davi, esse homem é o que o nome dele diz que ele é. O cara era tão terrível, tão estúpido, que já era tratado assim, já o chamava assim, estúpido, grosso. Ele tratava ela dessa forma, porque um espírito de ingratidão dominava a vida dele. Assim como ele tratava os empregados. O empregado dele diz a Abigail, tu sabe como é o teu marido. Ele é um homem estúpido, pesado. Ele não tem palavra de agradecimento. Ele não agradece. Sabe, irmão, a gente precisa aprender a ser grato às pessoas. Sabe, por exemplo, você chegou aqui hoje e encontrou louvor. Alguma vez você já disse, Deus, obrigado pelos levitas dessa igreja, porque esses meninos se esforçam tanto para trazerem uma boa canção. Mas a gente às vezes é mais críticos do que agradecidos. Não gostei do louvor, não gostei da afinação, não gostei da música, não gostei. Mas você já parou para pensar o quanto eles se esforçam para estar aqui? Você já parou algum dia para agradecer a Juninho? Juninho, obrigado, Juninho. Não sei nem onde ele está, mas está lá. Ou está aqui. Juninho agora não precisa mais ficar na mesa, ele fica assim. Sabe, esse menino da mídia, que bota aqui a palavra, não são empregados, são voluntários. Juninho trabalha o dia todo. Teve um período que Juninho fazia faculdade e operava o som da igreja. Tinha dia que ele faltava à faculdade para estar aqui. Ele dizia, eu não vou hoje não, apóstolo, eu vou ficar. Porque não tem ninguém, eu fico. Uau!
O cara faz engenharia na UFBA. Se formou agora, se formou agora. É engenheiro. Olha ali, cadê? Cadê ele? Juninho, cadê você, Juninho? É engenheiro. Mas ele está ali, servindo, com amor, com dedicação. Mas a gente algum dia já parou para dizer assim, obrigado. Sabe, você já parou para agradecer a sua empregada? Que acorda de manhã e está lá, você acorda, ela faz o seu café, você chega, a sua casa está limpa ou não tão limpa. Mas dizer obrigado. Sabe, esse homem, ele era desprezado porque ele não aprendeu a agradecer. Ele era uma pessoa ingrata, estúpida. Ele não sabia o que era agradecer, nunca soube. Nunca foi grato. Porque ele não era grato nem de palavra, nem no trato. Porque tem pessoas que não sabem falar, dizem assim, obrigado, mas na forma de tratar, elas demonstram gratidão. Ele não demonstrava gratidão em momento nenhum. Pessoas para ele era como objeto. Nós precisamos entender que pessoas não são objetos. Pessoas são imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós devemos tratar o nosso irmão como se fosse superior a nós. Se você aprende isso, se você aprende a tratar o outro, vendo ele como alguém superior a você, uau, você vai aprender a amar essa pessoa. Jesus Cristo lava os pés dos apóstolos, diz assim, eu que sou mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, agora faça isso também, lave os pés uns dos outros. Precisamos aprender que pessoas são valiosas e não são objetos descartáveis. Um dia um líder disse para mim, pai, seu pastorado não é bom. Eu disse, por que não é bom? Porque você trata a ovelha como se fosse filho, e essa administração paterna não dá certo. Eu disse, essa administração paterna não dá certo, mas foi essa que Deus me ensinou. É isso que Deus ensina lá em Timóteo. Quando você vai ler Timóteo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, tratem aos jovens como filhos, aos mais velhos como irmão, aos da sua idade como irmãos, e aos mais velhos como mãe e pai. Foi o que Deus me ensinou. É o que está escrito na palavra. Se isso dá certo ou não dá certo, eu não sei. O que eu sei é o que Deus ensinou. Se para o mundo não dá certo, né, nós precisamos entender que as pessoas são importantes. Todos são importantes, todos são importantes. E ninguém pode ser desprezado. Mas Nabal, quando o espírito de Nabal entra na nossa vida, a gente começa a achar que o outro não vale nada, que o outro não é tão importante, que o outro não tem valor, que eu vou para o céu, o restante que vá para o inferno, amém. Né? Eu vou para o céu, meu vizinho vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno, vamos para o inferno, cambada de diabo. Mas Deus não disse isso. Deus disse, ame, perdoe, caminhe com ele uma milha. Amém. São pessoas. O espírito de Nabal, ele anda abraçado, e eu quero que você compreenda isso hoje. Ele anda abraçado com a morte e com a solidão. Todas as pessoas egoístas, estúpidas, ingratas, ela tem esses dois companheiros, a solidão e a morte. Observe que todas essas pessoas que têm esse perfil, as famílias, eles terminam assim, isolados. Ninguém gosta, ninguém chega perto, ninguém quer ficar, porque a solidão e a morte andam com eles. Quando
Davi se enfurece e diz: vou matar. E Abigail diz a ele: por favor, por mim, não mate. Não mate, não mate ele. Não mate os homens que estão com ele. Não suje a sua mão com isso. Não suje a sua história com isso. Não suje o que você construiu ao longo dos anos com isso. E aí Davi diz: você tem razão, não vale a pena. A Bíblia diz assim: ao iníquo, não vale a pena você ficar repreendendo ele, porque você vai terminar se sujando com ele. Deixa ele lá. É o que o provérbio vai ensinar. Davi então diz assim, Davi diz: deixa lá. Irmãos, eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar de novo, porque essa história, eu nunca vi algo tão semelhante na minha vida. Eu disse aqui que eu já trabalhei no cemitério, né? Eu vendia flores no cemitério. Uau, é muita história. E eu me lembro que os mortos ficavam sendo velados lá na capela do cemitério. E tinha uns lugares onde era das pessoas que possuíam mais dinheiro. E eu me lembro que a funerária levou o corpo de um homem, era um senhor. E enfeitaram todo, tal, caixão muito caro. E o cara da funerária estava em uma alegria, porque tinha recebido muito dinheiro. E esse homem, esse corpo, ficou lá a noite toda. E o dia todo. E não chegou uma pessoa para velar, para chorar, para dizer a ele o quanto ele era amado. Ficou da noite até as 3 horas da tarde. Quando foi às 3 horas da tarde, parou um homem, uma média de 35 a 40 anos, com um carrão, que eu nunca vi aquele carro. Ele parou assim, do lado da floricultura, onde eu trabalhava. Aí ele disse para mim: quanto é essas flores? Aí eu disse: é tanto. Ele disse: é o preço que de uma? Eu disse: ele disse: eu quero o jarro todo. Aí comprou todas as flores, botou assim um cesto de flores, levou, chegou em cima do caixão desse homem e colocou. Aí olhou assim, aí foi lá de novo e disse: você conhece alguém aqui que possa carregar o corpo dele? Eu disse: tem uns meninos aí, os coveiros, se o senhor der o dinheiro, eles levam. Aí: o senhor conhece alguém? Aí eu chamei um dos rapazes lá. Aí o cara veio e botou o caixão no carro de mão. E aí foi empurrando o carro de mão. E lá juntou com o outro e colocou na sepultura. Aí ele fechou e ele entrou no carrão dele e foi embora. Aí eu perguntei a ele: quem é esse cara? Era meu pai. Assim mesmo, era meu pai. E foi embora. Eu disse: meu Deus, o que esse homem construiu de tão terrível durante toda uma vida, a ponto de não ter uma pessoa, que pudesse chorar. Sabe, no mínimo você tem que ter 4 amigos, que é para cada um pegar numa alça de São. Sabe, quando Nabal, Abigail disse assim: olha, você ia morrer. E aí o coração dele congela, ele fica tão atormentado que ele morre. Mas a Bíblia não diz que alguém chorou, se lamentou, ficou triste. Algum tempo depois, Abigail estava casando com Davi. E foi uma das esposas de Davi. Porque o homem era um louco, era um insensato, era um ingrato. Não aprendeu a conquistar, a fazer amigos, a valorizar pessoas. Ele caminhou a vida dele toda com a solidão e a morte. Sabe, irmãos, Jesus poderia ser o homem mais arrogante da terra. Jesus não precisava de 12, nem de 72.
70, né? Jesus não precisava de ninguém. Jesus não precisava de nada. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou para si 12 homens. Depois chamou uma multidão. E ele se faz amigo de Lázaro. Sabe quando você tem um coração agradecido? Sabe quando você é uma pessoa grata? A morte, ela não é a sua companheira. A Bíblia diz que as pessoas generosas, bondosas, está escrito em Provérbios, a vida dela é alongada. As pessoas que são amorosas, elas têm uma vida longa. Então Deus está nos chamando para ter um coração grato. Sabe o mais terrível? É que esse homem, Nabal, ele não tem amores. Você precisa olhar em tua volta. E você precisa perguntar: quais são os meus amores? 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia vai dizer que o maior de todos os dons, maior de todas a unção, é ter amor. As pessoas precisam entrar na sua casa. Talvez não ache pão para comer, talvez não ache lá um grande cardápio, mas quando nada, as pessoas precisam achar amor. As pessoas precisam achar amor na sua casa. Eu já fui em casa de pessoas muito ricas. E já fui em casa de pessoas muito pobres. Nós pastores caminhando nos dois mundos, né? O pastor, ele caminha nos dois mundos. No mundo dos ricos e no mundo dos pobres. E eu já fui em casa de gente muito rica. Mas muito, muito rica mesmo. Do prédio onde essa pessoa morava, a casa dele era o andar inteiro do prédio. A casa dele, o apartamento que ele morava era tão grande que ele tinha quartos que ele dizia assim: eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu não entro aí. Eu nem sei mais o que é que tem aí. De tão grande que era o apartamento desse homem. Mas a gente procurava amor, não encontrava. Mas já fui em casas muito pobres, que não tinha nem açúcar para tomar café. E dizia assim: apóstolo, quer tomar um café? Ah, não tem açúcar. Aí a gente vai lá no armazém, compra o açúcar e traz. Mas sabe que a gente encontra amor. 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 E aonde é amor, aí vem a prosperidade, vem a bênção, vem o favor de Deus. Eu quero concluir te dizendo que a unção de Abigail é essa unção que deve estar sobre nós. A unção de sermos gratos, de sermos alegres, de termos um coração agradecidos a Deus. Sabe, de voltar para Deus. Voltar, dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos ser gratos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Trazer de volta a honra. Sabe, dizer: Davi, eu sei que Deus é com você. Trazer a honra do Senhor para dentro da sua casa. A honra de ser servo, de poder compreender e agradecer a Deus e reconhecer a grandeza do outro. Sabe, tem pessoas que não conseguem reconhecer a grandeza do outro, o quanto o outro é excelente, o quanto o outro é bom. Rapaz, você é bom. A Abigail disse assim: você é bom. Tem pai que não consegue reconhecer a grandeza dos filhos. Tem filhos que não conseguem reconhecer a grandeza do pai. Tem marido que não consegue reconhecer a grandeza da esposa. E esposa que não consegue reconhecer a grandeza do marido. Não dá honra. Abigail diz: você é um homem de Deus. Você é a representação de Deus na terra. Deus vai te colocar no trono. Você vai ser acima de todo mundo. Você vai ser grande nessa terra. Ninguém vai ser maior do que você. E ela começa a reconhecer a grandeza que há em Davi. Você tem essa facilidade? Você consegue fazer isso?
Eu quero dizer que a unção de Abigail vai estar sobre você, para que você possa reconhecer, dizer: poxa, esse cara é bom, esse cara é bom. Ele é bom no que faz, ela é boa no que faz. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é bom. Ou você é do tipo que tem raiva quando vê o seu vizinho prosperando, tem raiva quando vê o carro parar na porta do seu vizinho. Diz: uau, que bom, que bom, que bom que Deus foi com esse moço, que bom que Deus está usando ele, que bom, que bom. Ou você é do tipo que acha que todo mundo que prospera é ladrão, não sabe dar honra. Ah, está rico porque roubou. Nem todo mundo que está rico é porque roubou, porque encontrou o favor de Deus. E você deve dizer: Deus, obrigado pela vida dessa pessoa, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Sabe, Abigail diz: louvado seja Deus, Davi, pela sua vida. O Espírito de Abigail virá sobre você, sobre a sua casa, e vai fazer você reconhecer o favor de Deus. Abigail disse: então, dá para mim a sua honra, dá para mim a sua misericórdia, faça recair sobre mim a loucura desse homem, que eu vou transformar a loucura dele em bondade. Sabe, irmãos, talvez você esteja vivendo em uma casa assim, mas Deus quer transformar a sua casa. Deus quer transformar a sua casa, e que seja você aquela que reconhece o favor de Deus, ainda que ninguém mais reconheça, mas que você possa dizer: Deus, não leve em consideração a ignorância deles, não leve em consideração a falta de gratidão deles, mas que o Senhor possa fazer cair sobre mim isso, porque eu quero ser grato. E a gratidão de Abigail transforma o coração de Davi. Eu quero te dizer esta noite que a sua gratidão vai transformar o espírito que está na sua casa. Se você aprender a agradecer mais e criticar menos. Um dia pegaram pedras para jogar em Jesus, João 1,10. Jesus disse: por que vocês vão jogar pedra em mim? É pela bondade que eu fiz? É pelas pessoas que eu curei? É pelas pessoas que eu libertei? É por isso que vocês vão jogar pedras em mim? A Bíblia diz então que aqueles homens desistiram de fazer tal coisa. Antes de pegar pedra para atirar, lembre-se grato. Que o Espírito, que a unção de Abigail, a unção do amor, de 1 Coríntios 13, esteja na tua vida. Que você aprenda a ser agradecido. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Eu sei que minha família não é perfeita. Eu sei que meu casamento não é perfeito. Eu sei que meu filho não é o melhor do mundo. Mas o meu emprego não é o melhor do mundo. O meu carro não é o melhor do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Obrigado porque o Senhor tem dado graças à minha vida e à minha casa. Abigail disse a Davi: obrigado, Davi, porque você guardou os meus pastores e você não deixou eles perecerem no deserto. Obrigado porque você ensinou eles a cuidar das ovelhas. Por isso aceite o meu presente, e que o Senhor possa te usar para dar presente às pessoas. No mínimo orar por elas,
Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa. Fica de pé. Eu quero orar com você.